falando com ele, psicólogo Francisco Nogueira. Francisco, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu estava muito ansioso por essa entrevista, porque a gente vai trazer aqui algumas dicas para as pessoas poderem vencer a pandemia. Então, já salve você, aproveita e salve todo mundo que está chegando aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo hoje. Quais efeitos, assim, de imediatos essa pandemia pode trazer exatamente para essas pessoas, né, que estavam tão acostumadas ao afeto e de repente tem que enfrentar esse distanciamento? É uma situação muito desagradável, né? A gente não poder se tocar, não poder. O brasileiro é muito afetuoso, né? E o amazonense também traz isso de forma muito forte. Então, no primeiro momento, a gente vai se sentindo isolado, né? Vai tendo uma sensação de impotência diante desse vírus, porque é uma realidade. E aí a gente vai se sentindo desamparado, né? Eu acho que um sentimento que a gente compartilha de norte a sul do Brasil é o sentimento de desamparo, e a gente não pode abraçar o outro para oferecer um ombro amigo, né? A gente não pode tocar o outro para trazer um certo conforto, e a gente vai ficando, por conta desse desamparo, muitas vezes deprimido, mal-humorado, né? Então começam a surgir aí questões mais sérias. Mas eu acho que, sobretudo, o desamparo e a sensação de impotência, de que não há nada que a gente possa fazer nesse momento para superar, né, para se libertar desse vírus, são duas coisas que aparecem aí com bastante frequência. A gente tem ouvido as pessoas se queixando e muito abaladas por conta desse desamparo, né? Essa pandemia também ela vem alcançar pessoas que já estavam com algum princípio, por exemplo, de depressão ou alguma coisa nesse sentido. Como a pessoa que estava numa situação como essa pode encarar a pandemia com um pouco mais de segurança? Eu tenho dito que, assim, imagina você um lago, né, um rio com águas claras, transparentes, né, límpidas, e de repente você mexe no fundo desse rio e levanta aquela poeira toda e a água fica turva. E você de fora consegue enxergar uma coisa que já estava ali há muito tempo, mas você não achava que aquilo não fazia mais efeito, né? Mas aí você mexe no fundo do rio e isso tudo vem à tona. Algumas dicas que a gente pode trabalhar e pensar é como que a gente cria as nossas próprias redes de apoio. Usando a tecnologia, a gente consegue se conectar com pessoas que são queridas, né? A gente consegue buscar algum tipo de distração. Mas o que eu acho que é mais importante diante de tanta morte, de tanto adoecimento, o mais importante é você buscar se ligar às coisas que te conectam com a vida, né? Então, fazer um apelo à vida mesmo, e todo mundo tem alguma coisa que nos faz sentir mais vivos, né? Jantar com os amigos através de uma plataforma digital, cozinhar, jardinar, tocar um instrumento, ler um livro, são coisas que, dependendo, né, cada um vai sentindo aí como que se sente, vai percebendo como que se sente e como que isso pode ajudar você a se sentir mais vivo. A Holanda Milka está dizendo: estou tendo insônia constante e medo. Doutor, nesses casos aqui, o que a gente pode dizer? Tudo bem sentir medo, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que medo é um sentimento, é uma reação natural do nosso sistema, né? E o medo faz parte, a gente não escolhe sentir ou não sentir medo, né? Relatos também de perturbação no sono, eles são muito comuns. A gente tem tido relatos de todas as partes do planeta, né? As pessoas estão sendo afetadas e essas coisas elas caminham juntas. Quando a gente passa muito tempo com medo, né, e quando acontecem coisas assim dessa magnitude que desorganizam o nosso mundo interno, a gente costuma ter mais dificuldade para dormir. Mas que o medo não é o fim do mundo, né? Porque você tem medo não quer dizer que você é uma pessoa fraca, uma pessoa boba, uma pessoa mal resolvida. Não, é simplesmente uma reação. Então, aceitar o seu medo, poder falar com alguém que possa acolher o seu medo de maneira que você se sinta segura para falar, né? Alguém que te dê conforto para poder falar sobre isso e tentar entender o que você pode fazer para lidar com esse medo. Falando aqui do projeto Relações Simplificadas.
que tem uma conta no Instagram, que é para onde o Dr. Francisco está falando nesse momento. Você depois, saindo da live aqui, você curta Relações Simplificadas e acompanhe o conteúdo que eles estão desenvolvendo. Também no YouTube tem o canal da Relações Simplificadas, em que diversos profissionais eles estão falando sobre o tema. E aí eu quero entrar nesse mérito. Então, Relações Simplificadas é um projeto que a gente desenvolve para difundir, né, para levar para o mundo uma cultura psi, que a gente possa falar das questões do nosso psiquismo sem que isso seja tabu. Outro dia a gente viu um grande jogador de futebol, um desses expoentes do futebol atual do Brasil, saindo de um jogo, e aí ele é questionado, porque é uma pessoa meio esquentada, por que ele não procura um psicólogo? E ele responde, porque eu não sou maluco. Então, existe um desserviço muito grande, existe ainda muito tabu com relação ao trabalho e o benefício que a gente pode ter do trabalho dos profissionais da psicologia e da psicanálise. Então, eu digo o seguinte, psicologia, psicanálise não é para quem tem problema. Problema todo mundo tem, né? São serviços que estão aí para quem quer resolver os seus problemas. Mas tem também, né, paralelo a esse trabalho do Relações Simplificadas, o trabalho de experiência de escuta. Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com aí, cerca de 60 profissionais. E esse é um trabalho independente do Relações Simplificadas. Relações Simplificadas deu suporte para esse trabalho, mas os profissionais que estão fazendo parte desse trabalho são profissionais independentes que não estão ligados a marca ou associação ou grupo nenhum. Né? É um grupo que se autogere, né, e que faz esse trabalho de escuta. E aí é para quem quiser falar, desabafar, tentar desenvolver algum pensamento a respeito do que está acontecendo atualmente, né, e dos sofrimentos que a gente está enfrentando. E aí a gente oferece um acolhimento, é uma experiência de escuta, são 30 minutos. Né? A pessoa, para ter acesso a esse serviço, ela entra em www.relaçõessimplificadas.com.br/escuta. Ali ela encontra os profissionais, ela entra no perfil do profissional, tem os horários que ele disponibiliza, você marca o seu horário e recebe uma confirmação por e-mail dessa escuta. Na hora marcada, o profissional entra em contato e você pode ter ali essa escuta técnica, profissional, né? Essa escuta diferenciada. Né? É um trabalho pontual de acolhimento para tentar ajudar a gente neste momento. E a ideia de fazer numa plataforma online é que todo mundo do país inteiro possa se beneficiar, porque vai ser todo mundo afetado e na hora de voltar para a vida, né, normal, quando tudo isso passar, não vai adiantar muito se tiver todo mundo ainda em sofrimento, ainda estressado. E eu queria registrar esse espaço aqui para que o senhor conversasse um pouco com os nossos profissionais de saúde. Que conselhos o senhor poderia dar para os profissionais de saúde que enfrentaram tudo isso e querem, de uma certa forma, colocar a cabeça no lugar? A gente tem visto aí uma situação de maus tratos, né, de difícil acesso a EPIs, quer dizer, não tem material para trabalhar, né, e condições realmente muito difíceis para poder atuar e atuar a contento. Agora, do que eles podem fazer, é preciso buscar algum tipo de prazer, né? Mesmo que em situações muito difíceis para encontrar. Mas tem, por exemplo, um serviço que o Grupo Corpo, que é um grupo de dança de Belo Horizonte, tem oferecido para os profissionais de saúde. São exercícios de relaxamento através da dança que eles fazem através da internet para que os profissionais de saúde possam relaxar, aliviar a tensão, aliviar um pouco de estresse. Né? Prática de meditação, descanso, alimentação correta, né? Uma alimentação leve. Nesse momento é muito importante. São coisas acessórias, mas que têm um impacto no psiquismo muito grande. Né? Então, acho que o que a gente pode fazer pelos profissionais de saúde somos nós, que não estamos na linha de frente, prestarmos solidariedade, apoio e reconhecimento. Eu acho que isso talvez seja mais importante até do que o que eles podem fazer por eles mesmos. Né? E a gente reprimir, de fato,
né, qualquer pessoa que venha a praticar qualquer tipo de violência ou espalhar qualquer mentira a respeito do trabalho dos profissionais de saúde. A gente precisa proteger os profissionais de saúde. E no caso das famílias enlutadas, em alguns casos aqui em Manaus, pelo menos na maioria dos casos que a gente conhece, a família não teve acesso àquela cerimônia, né, do luto, do funeral, né, enfim, como essas famílias podem, de uma certa forma, encarar o luto e superar isso de uma forma assim, sem muitos contatos. As pessoas que falecem, infelizmente, os corpos, eles ainda transmitem o vírus de numa forma muito perigosa, então há essa necessidade real de caixão fechado, enterro rápido, então não dá tempo de fazer a despedida, e a gente precisa da materialidade do corpo para se despedir de alguém. Por quê? Porque o ser humano, por ter consciência, por pensar, não tem uma naturalidade para lidar com a morte. Né? Para a gente, a morte soa como algo muito antinatural. Ela é como se não devesse acontecer. Né? E quando a gente perde alguém, a gente tem esses rituais de velório, de despedida, para quê? Para que a gente possa, é como se fosse cair a ficha. Né? A gente vai caindo a ficha de que aquele corpo não tem mais vida. Isso é um processo de desligamento das energias psíquicas de uma representação que sempre esteve viva para a gente. O que a gente tem falado para as pessoas? Né? A primeira coisa passa pela aceitação de que essa é uma situação fora do normal, é uma situação difícil e que realmente o luto ele tem que ser feito sem essa materialidade do corpo sem vida. Né? A gente não tem tempo de se despedir. Mas a gente precisa criar rituais muito pessoais de substituição. Então, de repente, você fazer um enterro de algum objeto dessa pessoa que se foi, né, representando ali um enterro e uma despedida simbólica, com fotos, com vídeos, com imagens, mas que possa trazer para você essa sensação de despedida. Né? Então, rituais religiosos, né? Lembrando todos os dias que essa pessoa se foi, faz uma oração, faz alguma coisa dentro da sua religião, de como que isso pode te ajudar a ter o reconhecimento das outras pessoas, porque isso também falta. Né? Aquele encontro com outras pessoas que vem te dar apoio. Agora, sobretudo, fazer memoriais. É que a gente precisa construir em cada capital, pelo menos, ou em cada cidade, um memorial das pessoas que partiram, né, com o nome das pessoas, mesmo aquelas que não tiveram a confirmação, mas que você possa encontrar em algum lugar concreto, né, algum lugar que você possa tocar o nome das pessoas, porque é um lugar que você pode depois ir lá e depositar flores, colocar fotos da pessoa, é um lugar que você pode voltar sempre para poder encontrar com essa memória de alguém que se perdeu. Eu quero aproveitar, doutor, e deixar o espaço aberto para que o senhor possa fazer as considerações finais, os agradecimentos dos parceiros que possam existir aqui no Amazonas e como é que outras entidades podem, de repente, somar a vocês nesse propósito. A gente, na medida em que a gente vai recebendo as pessoas, né, que nos procuram para fazer essa experiência de escuta, muitas vezes a gente precisa de parceiros para fazer encaminhamentos, então associações, escolas que trabalham com psicologia, psicanálise, que possam receber essas pessoas, até serviços públicos como os CAPs ou os CRAS, então, a gente precisa construir essa rede. Se puder entrar em contato conosco, para oferecer essa troca, esse intercâmbio, né, de maneira que a gente possa encaminhar usuários para fazer um trabalho, não são todos, né, mas aqueles que precisarem, isso seria de grande valia para a população aí do Amazonas. A gente tem uma rede de profissionais aí da imprensa de Manaus que tem compartilhado essas ideias e te confesso que eu não conheço todo mundo, né? Foi através da Silvinha Meirelles que abriu essa porta e um foi passando a informação para o outro. Então eu tenho uma gratidão muito grande pelos profissionais de imprensa, da imprensa de verdade. Hoje em dia a gente está precisando cada vez mais confiar nos profissionais de imprensa, né? Diante de tanta fake news, diante de tanta desinformação, são os profissionais de imprensa hoje que estão levando as informações mais importantes para a gente
no meio dessa pandemia e desse sofrimento todo. Eu acho que a solidariedade nesse momento é algo que a gente tem que buscar e tem que praticar, né? As pessoas ficam perguntando muito assim, mas como que eu faço para me cuidar? Se engaje numa iniciativa de solidariedade para ver como que você vai se sentir melhor. Né? Isso organiza o nosso psiquismo também. E eu acho que a gente não pode deixar essas coisas acabarem e serem esquecidas. Né? A solidariedade é alguma coisa que nos diferencia dos animais em grande medida. Então, é uma oportunidade que a gente tem também para nos tornarmos humanos melhores, né? E construirmos uma nação mais humana, mais solidária.